Bom, antes de mais, eu queria lamentar, em nome do Chega, as insinuações, os ataques, mas sobretudo a falta de sentido democrático e de liberdade que várias instituições públicas e não públicas, universitárias, associações, têm manifestado nos últimos dias em relação à presença do Chega, com a sua juventude, na Feira Futuralia. O Chega participa na Futuralia há muitos anos, participa com a sua bancada, participa com a sua presença, participa com os seus documentos políticos, participa com o seu trabalho de proximidade e participa como os outros partidos participam, no mesmo direito, na mesma proporção, no âmbito da mesma autorização e do mesmo espírito que todos os outros partidos parlamentares portugueses. Por isso, ver instituições como o Instituto de Ciências Sociais de Lisboa ou a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa dizerem e pedirem expressamente a uma organização que censure, que limite ou que retire, em último caso, uma bancada política de uma feira com jovens, mostra bem que a liberdade chegou a Portugal, mas não chegou a estas instituições. E que, na verdade, estas instituições, que encheram sempre a boca a falar de liberdade, nunca prezaram muito a liberdade, quando as ideias eram diferentes daquelas que, na sua maioria, advogavam. Afinal, onde fica a liberdade de expressão constitucional da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, quando se pede a um partido, por se discordar, quando se pede a uma feira, por se discordar de um partido, que censure e apague as mensagens desse mesmo partido dessa feira? Foi isto que aconteceu. Foi pedir esclarecimentos à direção da feira, foi procurar que o Chega retirasse os seus elementos políticos de dentro da feira, foi procurar silenciar-nos. Isto não é próprio de associações democráticas, isto não é próprio de universidades democráticas, isto não é próprio de instituições democráticas. Este ano e nos anos anteriores, por exemplo, só para fazer uma breve comparação de como a mensagem política, mesmo controversa, pode e deve ter expressão, por exemplo, as bancas do Partido Socialista, do PCP, do Bloco de Esquerda, nessa mesma feira, distribuíam bandeiras LGBT, faziam um apelo livre à despenalização das drogas e à liberalização das drogas ou até da prostituição. Isto para crianças e jovens do 7º, do 8º e do 9º ano. Há problema em ter uma banca a dizer que o país tem que ser mais controlado e que isto não é o Bangladesh ou que os ciganos têm que cumprir a lei. Mas já não há problema nenhum em dizer a crianças do 7º ano, do 8º e do 9º que a prostituição deve ser livre e legal, que as drogas devem ser usadas como quiserem e que não há nenhuma regra que tenham que se preocupar nessa matéria. É este modelo de país e de liberdade que nós temos que combater. Pois, se não o fizermos, as instituições que foram tomadas pela esquerda há muitos anos, na verdade, nunca se tornarão representativas do país. Hoje temos um país, na imigração, nos valores, na cena internacional, na segurança, quer um país diferente, votou num país diferente. O Chega representa hoje mais de 1,5 milhão de eleitores e é o segundo maior partido do país. Nas eleições presidenciais obteve 1/3 dos votos nacionais. Esta expressão de pessoas não pode ser ignorada, não pode ser silenciada, não pode ser remetida ao silêncio, à censura ou à prisão, porque são tão cidadãos como todos os outros e merecem tanto poder dar a sua voz e expressar a sua voz como todos os outros. Afinal, é perigoso, é perigosamente racista ter o André Ventura ou os deputados do Chega na Futuralia a defender que isto não é o Bangladesh. Mas haver bandeiras do Hamas a circular nas bancas de esquerda, isso já não há problema nenhum. Afinal, é só um grupo terrorista. Qual é o problema disso? O problema é não ser o Bangladesh. O problema é que os ciganos têm que cumprir a lei. É este espírito que temos que combater em Portugal. E as instituições não se podem demitir disso. As faculdades, as universidades, os institutos podem livremente expressar as suas opiniões. Não o devem fazer para cancelar os outros. A cultura de cancelamento é o que nos destrói em termos de liberdade. A cultura de cancelamento é o que nos destrói em termos de pluralismo e em termos de democracia. Bastava, como os seus jornalistas fizeram, quer comigo, quer com os restantes jovens e deputados do Chega, bastava irem à feira um dia, connosco e com os outros partidos, e veriam o tipo de adesão diferente num caso e noutro. Significa que os jovens portugueses são racistas? Significa que a multidão de jovens que há hoje em Portugal são xenófobos ou discriminatórios? Não. Significa que têm outra visão do país e do mundo, que
vossa geração não teve, que a minha geração não teve, mas que hoje tem. E que se expressa em serem diferentes. Afinal, por que liberdade lutámos? Se é só aquela que dizia que era, se fosse igual às nossas ideias é que podiam ser livres. Se forem outros, já não podem ser. Se defenderem grupos terroristas, isso não há problema, é liberdade. Se defenderem a legalização das drogas, isso não há problema, é liberdade. Se defenderem a liberalização da prostituição, isso é liberdade. Mas defender que o país tem que ter controle na imigração e que tem que ter controle em alguns países, sobretudo, que trazem problemas para Portugal, isso é um crime, deve ser silenciado e cancelado. Está tudo errado. Mas mostra, sobretudo, como estas instituições não se souberam adaptar à liberdade e ficaram sequestradas, verdadeiramente, no pior que o espírito dos tempos trouxe, a cultura de cancelamento. Queria, em nome do Chega, em nome da segunda maior bancada parlamentar, dar nota desse registro, dessa crítica e esperar que todas as instituições, porque isto segue-se a uma série de episódios, como ocorreram na Associação Académica de Coimbra também, com o cancelamento do Chega em relação a certos eventos e à participação em eventos, não se silencia nem se cancela o segundo maior partido do país. Não se silencia nem se cancela 1,5 milhão, 1.700.000 pessoas. Não se faz isso. Quem faz isso não são os amantes da liberdade. São os amantes da tirania, são os amantes da ditadura e são os amantes do cancelamento. Nós queremos fazer o contrário, a nossa juventude quer fazer o contrário, é nesse espírito que estamos a lutar. Eu não queria deixar de dar nota, porque entendo que o tema é justificativo e importante para que o líder do partido se refira a ele, em relação ao antigo governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. O Chega decidiu ontem, após bastante ponderação na Comissão de Orçamento e Finanças, decidiu ontem chamar de urgência ao Parlamento o atual governador do Banco de Portugal, Álvaro Pereira. Fizemo-lo sabendo que estes requerimentos devem ser usados com a máxima ponderação e que, em situações de exceção apenas, se deve chamar o governador do banco ao Parlamento para dar alguma explicação sobre as situações. A situação aqui é clara. Mário Centeno, antigo governador, chegou alegadamente a um acordo com o Banco de Portugal para se reformar após sair do banco. Tudo certo até aqui. São os dados dessa reforma que lançam perplexidade à maioria das pessoas. Pois, segundo se sabe, Mário Centeno tem 59 anos, não 67, como é exigido à grande maioria da população portuguesa, não está em nenhuma classe de desgaste rápido, que se saiba também, e, portanto, deveria reformar-se como todos, aos 67 anos. Porém, terá chegado a um acordo, os acordos estão previstos na lei, para se reformar aos 59. Segundo também aquilo que está a ser divulgado, é uma reforma antecipada, com benefícios absolutamente escandalosos do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da remuneração paga mensal, próxima do seu salário, de 17 a 20 mil euros todos os meses. Isto é uma imoralidade absoluta. Isto é dizer às pessoas que há prateleiras douradas para onde vão certos políticos e que já vão para lá para depois saírem da prateleira dourada e ficarem numa reforma dourada o resto da vida. Não é aceitável que alguém com capacidade, ainda no uso das suas faculdades, num país em que se exige que as pessoas trabalhem até aos 67 anos, alguns com reformas miseráveis, possa fazer um acordo com uma instituição pública, com dinheiro público, em que aos 59 anos se passa a reformar com valores desta ordem de grandeza e desta natureza. Houve acordo escondido. Houve acordo escondido, provavelmente ilegal, ou pelo menos altamente suspeito e, de certeza, incrivelmente pouco ético. E isto significa que, não obstante ser Mário Centeno, deve ser Álvaro Santos Pereira a dar a explicação, porque é ele que ocupa neste momento o lugar de governador do Banco de Portugal. É a ele que pedimos, já ontem, a explicação e a satisfação sobre o que é que aconteceu, para garantirmos que ainda há um resquício de ética na gestão pública em Portugal. É isso que pretendemos fazer, não é nenhuma perseguição a ninguém, nem muito menos ao homem, Mário Centeno, é à situação. Alguém que é governador do Banco de Portugal, que tenta prosseguir o mandato, não consegue, é nomeada outra pessoa, e a pessoa sai com uma reforma dourada num acordo provavelmente de natureza legal duvidosa e absolutamente pouco ético. E aos 59 anos. É a prova para as pessoas de que estes conluios entre política
e dinheiro são circuitos que funcionam sempre para prejudicar os contribuintes. E isso tem que acabar. Tem que acabar cedo ou tem que acabar tarde. Esperemos que mais cedo do que tarde. E, portanto, cabe aos partidos da oposição, em vez de fingirem que não olham, que não veem, que está tudo a passar ao lado, ter a coragem de dizer: este assunto não pode passar. Não vamos deixar passar que alguém se reforme, fora da idade em que as pessoas se reformam, a ganhar reformas milionárias com o dinheiro público. Não vamos deixar. E, portanto, vamos exigir um esclarecimento. Se estivermos nós enganados, cá estamos para assumir essa responsabilidade. Mas tudo aqui cheira a ilegalidade, tudo aqui cheira a pouca ética e tudo aqui cheira a mau uso dos dinheiros públicos. E nós temos que ser exigentes nesta matéria.